Doutor Ismar, primeiramente dizer, sempre uma alegria estar lhe recebendo aqui através do nosso programa, pelas 2, 3 vezes presente no estúdio, sempre repercute bem, porque a gente, além da gente ter essa participação sua, nós fazemos aqui esclarecimentos e também dicas que possam ajudar no cotidiano, na vida das pessoas. Primeiramente, boa tarde, doutor Ismar. É um prazer estar recebendo o senhor aqui com a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Super Vale FM e ouvintes aí cativos do Jornal do Almoço. Doutor Ismar, primeiramente, eu queria que a gente falasse aqui, eu já perguntei isso outras vezes, mas a gente tem visto aí que a probabilidade de aumento de doenças cardíacas com pessoas que são acometidas pelo Covid, né? A gente tem visto isso na imprensa, na mídia. Eu vi agora uma matéria que, se eu não me engano, o senhor até me mandou aqui, que foi no Reino Unido, né? Pelo menos 100 crianças por semana com síndrome, problemas cardíacos sem decorrência de Covid, doutor. O que é que uma pessoa que teve um coronavírus, que passou por um Covid, que se curou, o que é que isso pode estar acarretando em problemas em outros órgãos, que não seja só, mas também que sejam em outros órgãos, mas o que você tem a nos falar sobre isso, doutor? Paulo, antes de tudo, essa doença chamada Covid, né, o coronavírus, ele é um vírus que ele tem desafiado a medicina, tem desafiado toda a parte científica e é o que eu costumo falar sempre, é que nós estamos tendo que trocar a roda do carro com o carro em movimento. Ninguém conseguiu parar, estudar, saber o que está acontecendo para depois entrar em ação. Geralmente quando você parte para uma guerra, a gente assiste muito isso nos filmes, todo mundo se prepara para essa guerra. E até que você entra em guerra de março do ano passado para cá, nós entramos em guerra sem nenhum preparativo, nós entramos em guerra sem nenhum trabalho, sem nenhum estudo, e tivemos que ir nos aparelhando e aprendendo no meio da confusão, no meio da guerra. Foi isso que aconteceu. E graças a Deus e graças a muitos estudiosos, hoje a gente já entende um pouco mais do que março do ano passado, pelo menos aqui no Brasil foi março, mas mais ou menos aí novembro de 2019 foi quando iniciaram os primeiros casos. Então é uma doença em que cada dia que passa você vai descobrindo cada vez mais. E todo vírus ele sofre mutação. Então numa mutação dessa, que são as novas cepas que estão aparecendo, com modificação na história da doença em si e no decorrer dela. Então nós continuamos nessa curva de aprendizado em que a gente aprende com os nossos pacientes, aprende no dia a dia e aprende também com aqueles que nos deixam saudade. Então esse é o coronavírus. E sobre a parte cardíaca, ela tem uma relação muito íntima, porque a doença, ela causa um processo inflamatório difuso, ou seja, no corpo inteiro. E se você tem o seu corpo inteiro inflamado, você cria uma série de reações dentro do corpo que você precisa de um coração pleno para suportar toda aquela carga. Do mesmo jeito, esse processo inflamatório, o que a gente tem visto? Que o vírus pode atacar a musculatura do coração. E ele pode criar morte em algumas células naquela musculatura, dando uma doença chamada miocardite. Então, é o que a gente tem visto, inclusive nessas crianças, o que a gente tem visto é que o mais impressionante, Paulo, é que geralmente essas crianças elas têm a doença e sem nenhuma repercussão. Pouca febre, uma gripe simples e tal. Qual criança que não tem gripe, não tem febre? Abaixo de 5 anos, dores de garganta é muito frequente. Até aí os 7 é comum a gente ter isso. E impressionantemente, 30 dias depois, as crianças estão sendo internadas com febre. Não todas, claro. Algumas sendo internadas com febre alta, manchas no corpo e falta de ar.
Então é uma coisa impressionante. E isso nada mais é do que é o que a gente chama de uma síndrome infantil multissistêmica pediátrica. Ou seja, inflamatório difuso, que acontece geralmente após a doença do coronavírus cometer o coração, onde a bomba cardíaca ele começa a não ter mais a força com que ele tinha antes. E se ele não tem mais aquela força com que ele tinha, a pessoa vai muito bem para casa. Impressionantemente, algumas semanas depois, ou alguns dias depois, a pessoa tem uma morte súbita. Eu estava comentando com você agora há pouco, antes, que ontem mesmo nós tivemos um paciente que foi acometido de coronavírus, foi de alta para casa, estava bem, tinha que ir para casa mesmo, mas ainda estava muito mole, muito enfraquecido e decidiu ir ao nosso consultório na Santa Casa de Luzilândia. E quando lá a gente foi fazer um exame de ecocardiograma, onde você vê você vê dentro da área cardíaca, você mede a força com que ele bate, você vê os músculos, e lá tinha um coágulo de sangue dentro do átrio esquerdo desse paciente. Isso tenha sido causado pelo Covid? Geralmente pelo coronavírus. O que acontece? Como ele cria um processo inflamatório difuso, automaticamente ele aumenta a cascata de coagulação, ou seja, o sangue coagula muito mais fácil. E ali ele criou um coágulo de sangue dentro do átrio esquerdo. Se não cuida, aquele coágulo de sangue ele pode se romper, vai para o crânio e faz um AVC, que é o derrame, ou então vai para os vasos coronarianos e cria infarto, e aí causam as mortes. Então isso a gente tem visto, isso é bem comum. A gente tem então, visto doutor, isso. o senhor diria que, por exemplo, muita gente que tem passado pelo Covid, eu fiquei bom, enfim, mas tem uma recomendação que as pessoas devem fazer um check-up, não só no coração, mas em outros órgãos. É importante saber como é que está. Importantíssimo. Nós temos hoje, com exames de sangue, você tem como detectar como é que está a sua cascata de processo inflamatório pós-coronavírus. No exame de sangue você mostra. tem como dosar isso, e no exame de sangue, num simples exame de sangue, você tem como ver como está essa cascata de coagulação, os riscos que você tem de criar trombos e como é que está a sua evolução no pós-coronavírus. É muito comum um outro paciente, esse de Parnaíba, 50 anos, paciente que a gente já acompanha ele por arritmias cardíacas, ou seja, o coração bate fora do compasso. Ele não bate da forma correta. E esse paciente nosso pegou coronavírus, foi diagnosticado dia 3 de janeiro. Ele foi ao nosso consultório, lá eu atendo no Centro de Especialidades da Prefeitura de Parnaíba, e ele foi fazer um ecocardiograma comigo lá na semana retrasada. Ainda ele entrou, um homem de 50 anos, rígido, muito forte, bem, super bem e tal, entrou carregado no consultório, 20 quilos a menos, então totalmente, digamos assim, machucado pelo coronavírus. Então é um vírus que ele não brinca, não. Graças a Deus, a maioria da população não tem problemas mais sérios. Tá? Mas nós temos aí quantos amigos não já passaram por isso, quantos amigos não foram derrotados por isso. Doutor, doenças no coração, o senhor na última entrevista aqui, você falou uma frase que ela me impactou muito, né? Quando o senhor disse que de cada 100 pessoas, 40 delas só descobrem que tem doenças no coração com a morte. Exatamente. É muito forte essa frase. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O 100 primeiro pessoas, sintoma é a que morte. a pessoa sente é a morte súbita. Isso, para cada 100 pessoas, 40 são dessa forma. 40 pessoas. E como identificar, doutor, sintomas, sinais de que a pessoa possa estar com algum problema no coração, doutor? Paulo, uma das coisas principais, a dor no peito. A dor no peito. Mesmo coração dói, doutor? Dói. Tem muita gente que diz que não dói, mas dói.
coração dói, é importante a gente deixar isso bem claro. Existem grandes dores, Paulo Melo, que só quem sabe é quem passou. A primeira delas é a dor do parto. Só quem sabe é quem tem um filho. Segunda dor importantíssima é a dor do cálculo renal. Só quem sabe também é quem passa. E a terceira dor, uma das mais intensas, é a dor do infarto. A dor do infarto, ela vem de várias formas. Às vezes ela só dá sinais. Ela dá um sinalzinho, você está caminhando e está começando a ficar com o fôlego mais curto e sente o incômodo, sente uma pressão no peito e tal. Isso pode ser o coração reclamando, porque não está chegando sangue para ele. Se não está chegando sangue para ele, é exatamente porque existe uma obstrução nos vasos, que são nas artérias coronárias. Se não está chegando sangue para ele, ele começa a ter dor, porque a musculatura começa a sofrer. Então, esse aqui é a dor. O coração dói sim. E quando ocorre um obstrução importante, a pessoa leva logo a mão no peito e ali ela já vai perdendo as forças, que é o que é dado a morte súbita por um infarto, realmente um infarto importante. Se você está fazendo um esforço físico, eu sempre vou ali na minha quitanda, ou faltou aqui arroz, etc., e vou ali comprar o arroz da casa e automaticamente você começa a sentir o fôlego mais curto. Você já não caminha mais como em pequenas tarefas, em pequenos afazeres. Às vezes em grande, mas às vezes em pequena. E aí já vem com falta de ar, já vem com um incômodo, uma dor no peito. Isso é muito produtivo, aliás, é muito característico de problemas cardíacos. Nós estamos conversando com o cardiologista especialista na área da cardiologia, doutor Ismar Marques Filho, no nosso programa. Doutor, tem idade para procurar um cardiologista? Não, não tem idade. Não é como a próstata, não? Não é como a próstata. A próstata, geralmente, após os 50 anos, por favor, é importante avaliar. Coração vai muito de fatores de risco. Digamos, idades mais jovens. Se você teve algum parente que morreu de problemas cardíacos, uma morte súbita, geralmente abaixo dos 35 anos, isso pra gente pode ser uma doença cardíaca de origem genética, que é aquele que dá de pai para filho, etc. Então, é importante tomar cuidado com isso. Pacientes que precisam realmente ir ao cardiologista pelo menos uma vez por ano. Pacientes que têm pressão alta. É importante, é o primeiro sinal de que você tem que cuidar da sua área cardíaca, tem que cuidar do seu coração. Pressão alta. E aí soma-se a quem tem diabetes, esse é que tem que tomar cuidado. Então, quem tem diabetes, pressão alta, esse é mais propício a problemas cardíacos. Mais propício. E aí você soma-se a isso, que fuma. Então, automaticamente você está sobrecarregando. Não faz exercício físico, sobrepeso, histórico familiar. O meu pai infartou aos 40 anos. Então, é importante você ficar alerta. É importante você tomar cuidado com isso, porque esses são os fatores de risco que automaticamente você tem mais chance de ter problema de coração. Não é que você vá ter, mas a chance é maior. E ao invés dele me pegar de surpresa, eu já estou olhando ele. Então, coração é importante a gente estar de olho nele, porque em algumas pessoas ele pega de surpresa mesmo. Pois é, doutor. Eu até brinco às vezes, assim, hoje a medicina mais avançada a cada dia, hoje se consegue controlar uma pressão arterial, coisa que há um tempo atrás não se tinha, esses medicamentos. Às vezes a pessoa morria e dizia assim, rapaz, fulano morreu porque comeu uma carne de porco, né? Morreu porque tomou um leite com café com manga. Café com manga e tal. Então as pessoas colocavam culpa nisso, né? E às vezes poderia ser pressão alta, problemas cardíacos que a pessoa não descobria. E que hoje a pessoa consegue descobrir mais fácil. E a pessoa que procura o cardiologista e ele descobre ali um probleminha, isso, mas eu vou porque eu sei que eu tenho, a pessoa diz, mas aí descobre os medicamentos, eles conseguem, a medicação, ela consegue lhe segurar, administrar aquele problema, enfim, como é que pode descobrir algum tipo, quais são os problemas mais frequentes e como ele pode está controlando isso, doutor? Hoje, Paulo, com o avanço da medicina, graças a Deus, nós resolvemos
a cardiologia em si, ela resolve todos os problemas do coração, principalmente quando detectados precocemente. É como o câncer. Câncer, quando você detecta precocemente, a chance de tratamento é muito grande, de cura também. Coração, da mesma forma. Se você faz um exame e ali você detecta uma obstrução numa artéria do coração e que vai infartar se você não cuidar, automaticamente você entra com remédio para o colesterol, pressão, mudança de hábito de vida, acompanhar para evitar aquilo. Arritmias, tem medicações, tem marca-passo. Hoje, Paulo, tem um cardiodesfibrilador. Quem não já assistiu um filme, já viu às vezes que a pessoa cai no chão desacordada e alguém vai lá com um aparelho, coloca as pás e dá um choque cardíaco. No peito, né, doutor? Hoje, você tem como implantar um cardiodesfibrilador, que é tipo um marca-passo, você bota geralmente aqui em cima e na parte do peito, em cima do tórax, e que liga os fios direto na área cardíaca e que ele detecta uma arritmia grave. Quando ele detecta aquilo, ele próprio dá o choque. Então a pessoa está aqui. Esse é o papel do marca-passo. Esse é o papel do desfibrilador. Desfibrilador. O marca-passo ele é semelhante a esse, é mais simples. Entendo. Ele apenas estimula o coração que está batendo mais lento. Quantos pacientes a gente não tem que faz uma avaliação e está batendo ali em torno de 30 batimentos por minuto. Normal é acima de 50, 60. E bate em 30. Então você precisa botar um marca-passo para ele ficar estimulando o coração bater um pouco mais rápido. Ou seja, então hoje, problemas cardíacos, em último caso, você faz transplante. Não é fácil, mas tem como. Então o importante é cuidar sempre, ficar de olho sempre. Principalmente, Paulo, uma coisa bem simples, né? Antes da gente começar aqui, eu já estava... Nós temos um site, o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E lá no site você tem o cardiômetro. Ele faz uma mensuração das mortes por problemas cardiovasculares ao longo dos dias. Nesse ano, nós já temos aí 47.032 mortes. Neste ano. Neste mês, em torno de 12 mil, mais de 12 mil. Hoje... Doutor, nós estamos em fevereiro, doutor. Fevereiro. Já morreram quase 50 mil pessoas. Quase. Paulo Melo, hoje... Só com problemas já foram mais de 600 pessoas perdidas. Só hoje. Hoje, dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro, por exatamente 13 horas e 45 minutos, mais de 600 pessoas. No site que... Cardiômetro. É da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em que ele vai computando exatamente as mortes cardiovasculares por dia. Isso é mais uma forma de chamar atenção. É importante, a gente tem que ficar atento para isso. E que hoje, graças a Deus, com a evolução, com isso tudo, você já tem cardiologista mais perto. Hoje eu já atendo Luzilândia, atendo São Bernardo, Santa Quitéria e muito em breve, agora dia 19, estaremos na Clínica do Coração aqui em Esperantina. Mas já tem outros cardiologistas andando por aqui também, então isso é importante. Barras nós temos, Parnaíba nós temos, Piripiri, Piracuruca, Brejo, Chapadinha, ou seja, já tem cardiologista, já tem eletro em várias clínicas. Um simples eletro, você consegue definir muita coisa. Então, é importante realmente a população ficar atenta para isso. Doutor, algumas pessoas aqui que estão mandando mensagens, e o Rafael Monteiro está dizendo aqui, perguntando o seguinte, que ele disse que toma losartana e sua pressão não controla. Pressão que não controla, isso é ajuste de medicamentos. Se o losartana não faz efeito, vamos rever a dose. Se for o caso, associa-se outra medicação junta. Existem pressões, Paulo, que só baixa com muitas medicações. Nós temos pacientes que precisam de 6 medicamentos para baixar a pressão. Então, mas pressão alta é falta de ajuste de medicamento. Tem como ajustar sim. Doutor, qual era a pergunta, Bia, que a pessoa tinha feito aí, que tu tinha me falado aí?
Ah, sim, o idoso, a senhora está perguntando aqui, se o idoso com problema no coração pode tomar a vacina, doutor. O povo está com medo da vacina. Pode tomar sim. Por favor, tomem. Contraindicações da vacina. Apenas pessoas que têm alguma sensibilidade, ou seja, que já foi comprovado que tem processo alérgico a algumas substâncias da vacina. E mesmo em alguns casos, você tem como fazer uma dessensibilização, ou seja, você faz medicamentos para evitar que aquela pessoa tenha um processo alérgico a essas vacinas. Tá? Então, mesmo assim, pode ser feito dessa forma. Então, por favor, quem não tiver alergias à vacina, tem que vacinar. Doutor, a estrutura que se tem hoje de equipamento, né, de aparelhagem, enfim, de tecnologia no Piauí, a nível que se tenha na capital Teresina hoje. Hoje nós temos equipamentos modernos. Quais são os equipamentos mais modernos para identificar problemas cardíacos? Paulo, que você nos falasse como é que é o Piauí hoje disso. Então, onde é que tem os melhores equipamentos, em Teresina, quer que seja, como é que é hoje? Porque as pessoas, às vezes, quem tem mais dinheiro acaba indo mais longe, né? Sim. Quem está mais por aqui acaba indo até Teresina. E aí eu queria que você nos falasse sobre isso. Antes de entrar nessa parte do mais complexo, eu vou para o mais básico. Certo. Onde que você encontra um eletro? Onde que você encontra um ecocardiograma? Onde que você encontra um Holter, que é um eletro de 24 horas, em que ele está mensurando os batimentos cardíacos ao longo das 20 horas? Onde que você encontra um mapa, que é uma medida da pressão arterial durante 24 horas? Ninguém mede a pressão dormindo. Tem que ter um aparelhinho. Você não tem como ir dormindo no hospital ou vai dormir lá para uma pessoa ir ali medir. Não. Você coloca um mapa e que mede 24 horas essa pressão. O teste ergométrico, onde você sobe numa esteira, o médico imprime um esforço para que você ande ligado nos fios e ele vê os riscos de infarto, arritmias, pressão, no esforço físico. São exames, Paulo, que hoje você encontra muito fácil. Esses vão ter na clínica do coração? Esses vão ter na clínica do coração a partir da semana que vem. Dia 19. Tem na Santa Casa de Luzilândia, ou seja, exames muito simples e que resolvem aí mais de 70%. Mas tem que ser bem feito. Né? Mas precisa ser bem feito e por profissionais gabaritados. Esse é um ponto importantíssimo. E aí, partindo... E quem vê esses exames também tem que ser um especialista daquela área. Exatamente. Um médico especialista na área da cardiologia. Digamos, um Holter. Eu fiz cardiologia e fiz uma especialização na parte de imagens. Você é especialista em imagens... Imagem cardiovascular. Da parte da cardiologia. Isso. O senhor fez sua especialização aonde, doutor? Eu fiz São Paulo, depois eu fui para Boston, fiquei lá na Harvard um tempo. Universidade de Harvard. Universidade de Harvard e depois voltei para o nosso Piauizão vibrante. Mas o Holter ele é um eletro de 24 horas. Ele precisa ser analisado por um arritmologista. O que é isso? É um cardiologista, como eu, mas além da cardiologia, ele fez mais arritmia. Ele fez uma subespecialidade em arritmia cardíaca. Quer dizer que se o cara não é da área, ele não é do ramo, é a mesma coisa de mostrar para mim, né? Não? É quase isso. Então é importante quem faz e quem avalia o exame. Dessa forma, exatamente. Então, os nossos a gente manda para o doutor Rafael Jung, doutora Cláudia, que são especialistas nessa área. Então, cada um com a sua subespecialidade. E aí, entrando nos exames mais complexos... O senhor está querendo dizer que da clínica do coração, cada um vai ser mostrado para cada um especialista em cada área. Exatamente. Digamos, na linha de frente vai estar mais eu e o doutor Francisco. A gente vai estar lá na linha de frente, nos atendimentos e deverão vir outros amigos nossos. Na área da cardiologia. Na área da linha de frente. Mas alguns exames específicos, aí são com cardiologistas e especialistas naquela área. Em cada área. Então, isso é que é um ponto importante. E aí, entrando na parte mais complexa. Então, na região dos Cocais, Baixo Parnaíba, a Clínica do Coração de Sim. Esperantina, que terá início a partir do dia 19, funcionamento de Esperantina, tem... Isso que o senhor acabou de falar, lá tem. Exatamente. Lá vai ter toda essa parte em que resolve aí acima de 70% dos problemas.
vão inclusive ser os especialistas da aqui. área. Exatamente isso. Eles vão ser resolvidos aqui. E, Paulo, eu acho que cabe aqui um ponto de agradecimento à Prefeitura de Esperantina, o pessoal da Secretaria de Administração, da Vigilância, que atenderam prontamente a nossa solicitação e nós já estamos aptos aí para o nosso início. Mas voltando a essa parte, então nós temos a parte básica aqui. Então, se nós temos a parte básica aqui, como que nós vamos fazer para realmente, quando for necessário? Teresina hoje tem tudo que você precisa. Então, você está desconfiado, você quer ver se tem obstrução em alguma artéria cardíaca, eu quero ver mesmo, eu não só estou fazendo o exame de esteira, pacientes com mais fatores de risco. E a gente até mandou para cá um videozinho, acho que o Rian tem aí. Esse do coração. Um vídeo. Quem está no canal no essa YouTube, aí é nós uma estamos mostrando tomografia de artérias coronárias, quem tiver no YouTube consegue ver, em que você consegue avaliar uma simples obstrução numa artéria coronária. Se você tem uma placa de gordura obstruindo ali 5%, 10%, eu já estou vendo, e automaticamente você já começa com medicamentos. Então, isso a gente consegue na clínica UDI, tem várias outras clínicas também na capital, e que você consegue já ver se tem obstrução, se não tem, como é que está. Então, isso aí é um ponto importante, porque você prevê o infarto. O principal do coração é você cuidar dele antes de que as doenças realmente aconteçam. Então, esse exame que nós estamos mostrando agora, aqui para quem está no canal no YouTube, né? Ela é como se fosse um vídeo do coração dentro da pessoa, seria mais ou menos isso? Exatamente. Aí é um vídeo, a gente tem como olhar dentro das artérias, olhar isso tudo. Doutor, com essa imagem, esse exame no Piauí faz onde? Esse exame a gente faz ele na clínica UDI, a gente faz na Lucídio Portela, a gente faz no Hospital São Marcos. São três... são três locais. O HGV a gente faz um dos pelo mais SUS. modernos, doutor? É um dos Exatamente. O da clínica UDI hoje é o mais moderno do Nordeste. É o mais moderno do Nordeste? Mais moderno. Quem opera esse equipamento lá? Nós estaremos lá. É o senhor que atende lá com esse equipamento lá na UDI do Joaquim Teresina. E a gente faz. E essa máquina, Paulo, é uma máquina interessantíssima. Tem até outra imagem aí, meu amigo Rian. Essa máquina você consegue fazer, digamos, uma tomografia que você vê os riscos de derrame. Você consegue ter, olha essas imagens, quem está no YouTube, elas mostram a definição que a máquina faz. É muito real. Você tem como ver riscos de AVC, riscos de derrame. Você tem como prever infarto, câncer, crânio, pulmão, abdômen, doenças de aorta. Então, é uma máquina em que você consegue avaliar e prever muito bem isso com uma dose de radiação muito baixa, que máquinas mais antigas não tem como, por conta da dose de radiação. É impressionante. As imagens são impressionantes, Sim, né? São imagens fantásticas. Isso facilita muito o nosso diagnóstico. Doutor, nós vamos aqui para falar aqui rapidinho, aqui, contemplar a nossa audiência, e já vamos passar o contato da Clínica do Coração. O senhor vai falar aí a questão dos atendimentos, como é que vai ser, mas deixa eu perguntar aqui. A pressão sobe, aqui são nossos ouvintes que mandam aqui no nosso mensagem, no nosso chat, quem está no canal no YouTube. A pressão sobe de uma vez e fica um formigamento no corpo. O que é isso, doutor? Geralmente, essas pessoas que sentem alguns sintomas quando a pressão sobe, isso é muito bom, porque aí você consegue definir quando ela está alta. O mais complicado, Paulo, é quando a pressão sobe e a pessoa não sente nada. E aí manda medir por brincadeira e está lá 18 por 11. E a pessoa não sente nada. Isso é um complicador. A pressão, quando sobe em algumas pessoas, dá formigamento, dá um calor nos olhos, dá dor de cabeça, geralmente pulsátil, aquela que bate, que a pessoa sente, ou na fonte, como se chama, né? Que é na parte temporal, ou na occipital, que é aqui atrás da Quando dá aqui cabeça. Na fonte, como se chama, como é, doutor? Às vezes que pulsa. Certo. Que pulsa pode ser pressão alta. Pode ser pressão alta. Pode ser pressão alta. A Clínica do Coração vai ter atendimento por plano de saúde? Estão me perguntando Inicialmente, não. Inicialmente, somente plano particular. Deixa eu ver aqui, o que tem mais aqui, meu Deus do céu. Aqui o pessoal perguntando aqui,
Doutor, eu fiz uma cirurgia na região do ouvido. Está com 2 anos e eu sinto muita dor de cabeça. Aí o doutor, que não é o coração, né, doutor? Mas, Verdade. Principalmente essa parte de ouvido, né, criam processos inflamatórios e causam realmente dores. Ideal você ir no otorrino que realmente fez esse tratamento. A pessoa está perguntando, doutor, se você poderia me responder, Antônia Marques, quais são os componentes que são feitos a vacina, que não são divulgados, porque ela tem medo de ter alguma alergia ou não? Bom, é muito fácil, na internet você consegue a bula, tá? Cada vacina existe os seus componentes, tá? Então é importante avaliar antes, mas o principal é se já tem reação alérgica a vacinas, tá? Esse aqui é um ponto importante. Cícero, doutor, quem foi operado de coração e deixa eu ver aqui, sente dor deve ser inchaço nos pés, é o Cícero do Morro do Chapéu que está perguntando. Boa tarde, Cícero. Se tem inchaço nos pés, geralmente ajuste de alguma medicação, é bom ver que tipo de cirurgia foi. Coração e rim geralmente incham os 2 pés. Se está inchado apenas um, pode ser alguma doença vascular nos vasos. Se está inchado os 2, atenção, pode ser coração, pode ser doenças renais, então tem que avaliar isso aí direitinho. Zelma Marques Aguiar, quem tem scalp valvular pulmonar, qual frequência deve ir ao cardiologista? Problemas de válvulas tem que ser feito exames anualmente. Principalmente porque as válvulas, elas são, se foram implantadas, né, se foram válvulas artificiais, elas têm prazo de validade. Então é importante avaliar, sempre que possível. Doutor Ismar Marques Filho, algo que eu não tenha perguntado, se eu acha importante, antes da gente trazer aqui os contatos da clínica e horário de atendimento, que o senhor considere importante numa entrevista como essa, para a nossa população que nos escuta e que ainda é apreensiva, porque nós vamos completar 1 ano de Covid. Esse Covid, ele esculamba muita coisa, né, doutor? Tem esculambado economia, comércio, negócio. Ele tem esculambado, o senhor acabou de dizer que pode gerar problemas do coração, levar à morte, sim, coágulos, inflamação de órgãos, enfim. Acarreta. O que o senhor falaria como especialista da área da cardiologia para o nosso ouvinte, nesse momento que estamos passando, referente à questão da área da cardiologia, doutor? Paulo, só um ponto agora já para a gente finalizar, sobre derrames. Eu acho importante. Derrames. AVC. É muito comum na nossa região, é muito comum na população como um todo. E o principal é você ficar alerta, principalmente porque a nossa população está envelhecendo. Então, aquele idoso em que a voz ficou embolada, em que mudou, você pede para ele sorrir e apenas uma parte da boca que vai, a outra está ali paralisada. Ele está perdendo a consciência, então isso é importante. Porque o AVC, ele pode começar de forma silenciosa, tá? Então, é importante esses dados, é um ponto principal. A gente tem visto na nossa clínica, frequentemente, pessoas que já tiveram derrame e aí é que vão buscar tratamento médico, buscar ver essa parte. Então, é um ponto importantíssimo. E a outra coisa graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de levar conhecimento, trazer médicos, trazer equipamentos para que a gente possa mudar essa triste realidade, porque as doenças cardíacas é a principal causa de morte no mundo inteiro. Muito bem, doutor Ismar Marques Filho, currículo espetacular. Doutor, você atende ontem, ou atende onde hoje, doutor? Hoje, graças a Deus, meu amigo, já estou de folga, porque hoje o senhor não está atendendo, já é carnaval. Tensos. Já é carnaval, embora não tenha carnaval, né? Carnaval sem Mas carnaval. Hoje a gente, graças a Deus, eu já fiz toda a minha parte da semana e hoje eu vou descansar em casa com a minha esposa, meu filho, meu pai, que estão em Luzilândia. Eliana está aqui, Luciana, minha outra irmã, também está vindo e a gente vai ficar alguns dias juntos em casa. Doutor, hoje o senhor em Teresina e no Piauí atende tanto em quantos lugares, as pessoas precisando em outros que não seja a Clínica do Coração, que não seja Santo? Me fale onde é que o senhor atende
na sua profissão, onde o senhor atende tanto? Na realidade, Paulo, sempre começo de semana eu estou na capital. Lá eu atendo na clínica UDI, onde eu tenho o meu consultório. Na UDI, UDI do Jockey. E aí é lá onde eu faço a minha parte de atendimentos. E fico lá sempre até quarta-feira, à noite, eu estou sempre lá. Quinta-feira, geralmente, eu estou na Santa Casa de Luzilândia. Sextas-feiras, e aí a gente já entra com a clínica do coração em Esperantina. A gente dá suporte na clínica biomédica em São Bernardo e a clínica biomédica em Santa Quitéria. Então, já para dar suporte na nossa região inteira. As pessoas que queiram atendimento com o Dr. Ismar Marques Filho e também o Dr. Francisco, ambos cardiologistas, que queiram procurar a Clínica do Coração em Esperantina, que dará início na próxima semana, atendimentos a partir do dia 19. Lembrar que dia 19 é sexta-feira da semana que vem, pós-carnaval. E que queiram agendar a partir de hoje, já o agendamento, já pode agendar, já tem um telefone à disposição. O senhor me falava que a partir de segunda-feira vai ter uma pessoa já na Clínica do Coração. Na realidade, a partir de hoje, né? Agora já tem, sim. O número é 86 995 38 3904. Repita, doutor. 86 995 38 3904. Esse é o número da Clínica do Coração em Esperantina. Então, as pessoas que queiram, o WhatsApp também. O WhatsApp já também. tem uma pessoa já à disposição para atendimento nesse número, né? A pessoa já pode atender nesse número. O 9538-3904, 9538-3904, ou a pessoa pode acrescentar o outro 9, pode mandar um zap. A Ana Carolina, né? A Ana Carolina responde, mesmo. Vai atender, vai agendar, vai lhe dar as informações. Tem preço já os preços desses exames são preços, doutor, diferentes, são preços praticamente trabalhados já na região? Praticamente, Paulo, semelhantes, tudo que já tem aqui. Na região, né? Exatamente isso. Então, é o 9538-3904, para você que está no Maranhão é 86 Piauí, em Esperantina, você de Joaquim Pires, Madeiro, Joca Max, Buriti dos Lopes, Caxingó, Caraúbas, você de Matias Olímpio, Porto, Campo Largo, Nossa Senhora dos Remédios, São João do Arraial, Boto Chapéu, Margem Maranhense aí e outros municípios que eu não falei. Então, que queiram atendimento nessa área da cardiologia com especialistas e com exames modernos, a partir de sexta-feira na Clínica do Coração em Esperantina, uma cidade que é central na região dos Cocais, na região do Baixo Parnaíba, então fica perto de tudo. Uma avaliação com os especialistas, você pode estar agendando aí. É bom sempre agendar, né? Até mesmo por conta da tirar dúvidas antes. Repito o telefone 869-9538-3904. 9538-3904. Primeiro dia de atendimento será dia 19. Próxima sexta-feira de hoje, há 8 dias na cidade de Esperantina. A mulher perguntou, Paulo, e onde é essa Clínica do Coração, Paulo? Olha, porque é nova. A Clínica do Coração fica na Marechal Deodoro. Exatamente. Na mesma rua do Hospital Júlio Hartmann, né? Na parte de cima de quem sai no sentido do Morro do Chapéu. Mas o endereço fácil demais é você calcular a Star Motors, na Avenida Petrônio Portela, na rua por trás da Star Motors. Fica bem no fundo da Star Motors. Exatamente. Ou na rua por trás da Caixa Econômica. Sim. Fica quase por trás da Caixa Econômica Federal. Não tem como ninguém errar. Tá lá, já está com placa, tudo, né? É uma clínica construída do zero, toda... Sim. Já lá com o nome, toda novinha. Toda novinha, né? Toda novinha. E um ponto só, Paulo, essa parte do agendamento, ele é importantíssimo. A gente, todos os locais, a gente faz por agendamento por hora. Então é importante você já ligar, agenda a sua hora e já deixar tudo. Doutor, ideal o agendamento, porque no agendamento já pode dizer calcular 15 minutos, 20 minutos, exatamente, não sei o tempo, isso. né? Mas de um para outro, para não chegar todo mundo de uma vez. Se marca todo mundo 9, todo mundo chega 9. Chega 9. Então já acredito aí que a recepção já vai marcar com um tempinho ali para evitar essa questão que todo mundo bate, que é a questão da aglomeração. Enfim, doutor, mas tem muitos elogios aqui, muitas pessoas parabenizando pela sua entrevista aqui, inclusive mandar um abraço pro meu amigo Neurivan, esperantinense. Neurivan, gente, muito boa. Mandou um áudio, inclusive, pra gente. Disse que o senhor passou a ser o médico dele essa semana, porque ele disse que nunca se consultou com o senhor lá na UDI, disse que gostou muito da forma como o senhor trata. Ele deve estar ouvindo, né? Ouvindo. Na estrada, vindo para Esperantina, ele provavelmente. Mandou uma mensagem para mim agora há pouco, está ouvindo, podia até mandar um abraço para a família dele. Abraço nele.
Deixa eu ver aqui, a Nalda Pontes diz, Paulo, doutor, é demais, entrevista muito boa, proveitosa, diz que realmente é bem explicada, um alerta, obrigado, ela está Nalda. deixando um alerta aqui para as pessoas que queiram se consultar, enfim, a Nalda Pontes aqui, a Maria da Glória também mandando aqui a sua mensagem, tem muita gente aqui, deixa eu ver aqui, a Zelma Marques, dizendo que é sua amiga. Um grande abraço, Zelma. Já lhe conhece há muitos anos. Certamente, a família dela inteira. A Maria Silva, Paulo, gostaria de saber quanto que vai ser o exame do coração, porque tem um filho que tem uma dor no peito e ele tem 4 anos de idade. A Maria Silva está perguntando aqui. Doutor. Realmente, tem vários tipos, né? Tem que ver qual é o tipo que ele sente. É importante sempre uma consulta antes, porque a gente já define o que a pessoa precisa. Às vezes faz algum teste que não seja adequado e que o teste vai dar normal, mas a gente não está vendo sobre a doença exata que ele realmente possa precisar. Então, essa pessoa pode entrar em contato no telefone, mandar mensagem, WhatsApp e também para ligar, o 99538-3904. Pode salvar esse zap da Clínica do Coração de Esperantina, repito, 9538-3904, já está funcionando, inclusive, com a atendente. Doutor, mais uma vez, é sempre um prazer dizer que, para quem nos acompanha no rádio, no aplicativo, em qualquer parte do mundo, nós temos uma audiência fora do estado do Piauí, fora do Maranhão, em outros estados, as pessoas nos acompanham todos os dias. Ontem eu recebi um depoimento espetacular de uma pessoa, que foi essa pessoa que, eu acho que é Edivaldo, né, que ajudou essa família, juntou as pessoas para ajudar essa família carente do Massapê. Sim. Ele mandou ontem à noite, ligou para mim, eu estava na estrada vindo de Teresina, e ele disse, Paulo, eu gostaria de te dizer, Paulo, o seguinte, nós trabalhamos o dia todo e quando chegamos em casa à tarde ou à noite, nós vamos ouvir o Jornal do Almoço, que fica salvo no YouTube. Fantástico. Né? A gente não tem tempo no meio-dia, mas nós vamos acompanhar à tarde. Então, você vê que isso realmente são esses depoimentos que realmente são muito maravilhosos. E aí, a sua entrevista, aquela anterior que o senhor deu por telefone... Na sexta-feira da semana passada. Eu tive que fazer um recorte dela, só a parte dela, porque muita gente cobrando. Paulo, eu não queria... Muita gente não sabe passar lá a linha do tempo e ouvir só a entrevista, que o programa fica 2h30. Aí eu tive que recortar a entrevista e colocar no programa só a sua entrevista. Porque as pessoas... Porque é uma prestação de serviço muito grande. Mesmo, hein, doido? E hoje, novamente, aqui, muita gente parabenizando. E aí fica as pessoas... Não tive tempo de assistir, peguei o finalzinho. Depois o programa fica salvo aqui. Ótimo. No YouTube você pode acompanhar novamente aqui a entrevista do Dr. Ismar Marques Filho. Enfim, nós precisamos dessas informações em tempos normais, mas em tempos de pandemia, muito Sempre. mais ainda. Então, vamos nos cuidar. E olha que nós somos meio relapso, né? Eu acho que o percentual de mulheres que procuram os especialistas é bem maior do que o dos homens. Muito maior. Os homens são mais relaxados. O cara tá no balcão aí ouvindo a gente, meu amigo, vai cuidar desse coração, desse motor velho, viu? Você que está aí nos acompanhando no balcão, trabalhando no comércio, no dia a dia, a mulher fica dizendo, vá no médico, o cara, não. Se for aparecer um monte de doença, você tem que ir, meu amigo, né? Se aparecer, tem que curar. Trata. Né? E se não aparecer, você vai ficar livre, né? Porque aí você vai ficar com a cabeça mais aliviada. É verdade. Mas é bom procurar, como o doutor disse, cada 100 pessoas de cada 100 pessoas que morrem do coração, descobre com a morte. Primeiro sinal. 40 delas. 40 delas, perdão, já é a morte. A morte súbita. Vamos ficando por aqui. Obrigado, doutor, pela sua entrevista aqui conosco. Muito obrigado, Paulo. Sempre aí às suas ordens. Biana, vamos colocar logo aí a entrevista com a secretária de